Oi, eu sou o Arthur Gomes e essa é a apresentação da coloração de vértices do grupo 5, que tem eu, o Arthur, e o Joviro. Eu vou só explicar resumidamente como é que funciona a coloração de vértices. A gente tem os vértices, que são esses nós, que estão ligados a outros nós. Basicamente, esse aqui é um exemplo de grafo. Aí a gente vai ter que atribuir cores a esses vértices. Aí só tem uma restrição. A gente não pode adicionar uma cor a um vértice que seja a mesma cor do vértice adjacente. Então, basicamente, aqui ele colocou vermelho e, se você perceber, é uma cor diferente das cores dos vizinhos. Então, aqui é tudo azul. É a mesma coisa que você pode considerar aqui. Ó. Temos um azul, ele é diferente da cor dos vizinhos deles, que é vermelho, verde e vermelho. Entendeu? Agora a gente vai explicar um pouco das aplicações. O Jovira vai explicar duas aplicações e eu vou explicar uma aplicação, tá? Oi, meu nome é Jovira, eu vou falar sobre a primeira aplicação, que é a elaboração de horários de provas escolares, tá? Na nossa situação problema, a gente tem uma escola de ensino fundamental que ela quer realizar as provas dela de uma forma que não haja conflito de horários, tá? Então ela quer saber qual que é a menor quantidade possível de períodos para a realização das provas. Então, para isso, a gente forma um gráfico no qual as arestas, perdão, os vértices seriam as matérias. Então, a gente tem o vértice 1, que é a matéria matemática, o vértice 2, que é a matéria português, e blá blá blá. E as arestas, elas são alunos que necessitam fazer as provas. Então, por exemplo, se a gente analisar só essa parte aqui do gráfico, né, vamos esquecer tudo, analisar V1 e V2. Nós temos duas matérias e alunos que precisam fazer as duas provas, as provas das duas matérias. Então, essas duas provas não podem ser feitas no mesmo período. Então, o número mínimo de períodos seriam dois. Uh, então, a ideia do colorimento do gráfico cai aqui, porque vértices que são ligados por arestas não podem ser coloridos da mesma cor. Então ele trabalha sobre isso, né? Distribuindo as matérias entre vértices e ligando os vértices por arestas que seriam alunos que necessitam fazer as provas de ambas as matérias. Nesse caso, ele utiliza o algoritmo guloso para colorir o gráfico. Então ele fala, sejam V os vértices do gráfico, né? Igual eu já disse, as matérias possíveis, no caso vai até V8. Então a gente separa de acordo com o grau de cada vértice. Então a gente pega os que tem grau maior, que no caso seria V3, depois V8, depois V1, etc. E a gente define o I que vai ser igual a 8. Perdão, igual a zero. A gente percebe que o V, né, que é a quantidade de matérias disponíveis, ela é diferente de nulo. Então ele continua fazendo esse processo. Qual que é esse processo? Ele vai dividir em dois grupos. O grupo das que serão pintadas e o do grupo das que não serão pintadas. Então, por exemplo, a gente começa com o V3, certo? Então a gente tem no nosso grupo V3 e V2, porque ao analisar todas as arestas, essas são as únicas arestas que não são ligadas em V3, que é o próprio V3 e o V2. Então as duas podem ser realizadas no mesmo período. A gente pega V1, que é o conjunto que sobrou, e a gente começa de novo, seguindo agora com V8, que é o primeiro. Então a gente olha para V8, a gente tem V1, V6, V4, V5 e V7. A gente faz esse processo de novo e percebe que V8 e V1 são as únicas desse conjunto V1 que não estão ligadas, V1, que não estão ligadas a V8. E aí a gente vai fazendo isso sucessivamente até ter, que no caso da próxima página, que o V é igual a nulo. Não existe não existem mais vértices, né? Então aí nesse caso a gente tem a coloração dos vértices, né? V2, como foi visto aqui, ó, o primeiro. V3 e V2 tem as mesmas cores. Depois V8 e V1 tem as mesmas cores. Em sequência, tá aqui, V6, V4 e V5 tem as mesmas cores. E por fim, V7 tem outra cor. Então, nessa situação problema, o número mínimo de períodos que teriam que ter para a realização dessa prova é igual a 4, que são o número de cores que a gente teria aqui.
Então a resposta para a solução para esse problema específico, desse gráfico específico, seria 4. Como cada período corresponde a 2 horas, teriam que ser 8 horas de provas no total. Bom, agora a segunda aplicação é para a coloração de mapas, né? Então a gente tem o mapa da América do Sul e a gente quer saber qual país tem fronteira com qual país, né? Quais países não têm fronteiras entre si e quais têm. Então, o que a gente faz? A gente separa cada país como sendo um vértice. Então, a gente tem o vértice Brasil, o vértice Argentina, o vértice Chile, blá 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 blá. E aí a gente faz uma situação equivalente com a que foi da anterior, né? Então, a gente faz que os vértices não adjacentes, a gente vai pintando e repetindo o processo até V4 for igual a vazio. Quando a gente analisa esse mapa, que seria a possível coloração para a América do Sul, a gente vê a representação de uma, duas, três, quatro cores. Então o número cromático é 4. Isso aqui passa uma ideia interessante para análise, por exemplo, de fronteiras, né? Então a gente tem que o Brasil, que as cores, que os países representados pela cor rosa, suponho que seja rosa, eles não têm fronteira entre si. O azul não tem fronteira entre si. O rosa tem fronteira com todas as outras cores. Esse rosa tem fronteira com esses dois. Então a gente vê quais países que não possuem fronteiras entre si e países próximos que possuem fronteiras, né? Então, por exemplo, esse país aqui, ele tem fronteira com esse e esse. Correto? Uma das aplicações possíveis para a coloração de vértices. Agora a gente vai ficar com o Arthur falando sobre a aplicação no Sudoku. Então, agora eu vou explicar um pouco da aplicação 5 aqui, que é resolvendo o Sudoku através da coloração de vértices, tá? Basicamente, explicando como é que é o Sudoku, é o seguinte, nesse exemplo aqui, a gente vai ter 4 quadrados, né, aqui, que tem que ser preenchidos de 1 a 4. Então, nesse quadrado aqui, a gente pode ter 1, 2, 3 e 4, né? Basicamente é isso. E nos outros quadrados, quando a gente colocar o número, no caso 1, 2, alguma coisa assim, ele não pode colidir, né, coincidir com o mesmo número na mesma linha, na mesma coluna, entendeu? Então, como assim, por exemplo, imagina que eu tenho que colocar um 2 aqui. Eu não posso colocar o 2 aqui e aqui, por quê? Porque está na mesma linha desse 2 aqui, ó. A mesma ideia da coluna. Eu não posso colocar, por exemplo, um aqui, porque tem um aqui, ó, nessa coluna aqui, entendeu? Então você tem que considerar a linha e a coluna, entendeu? Então a gente tem 3 detalhes. Não podemos colocar na mesma linha, que é como eu falei aqui do 2. Não podemos colocar na mesma coluna, que é como se fosse do 1 aqui. O 2 também, o 4 também. E o 3, que não podemos colocar no mesmo quadrado. A gente pode colocar um 2 aqui, por exemplo. Tem que ser 1, 2 ou 3. Sempre tem que preencher com esses 4 números, né? Esse é nesse exemplo. Aí, como que funcionaria o grafo de coloração? A gente, nesse exemplo aqui, ele está colocando de V1 até V16. Aí basicamente é assim, ó. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 e tal, e por aí, né? Por aí vai. Aí, como que ele está conectando esse vértice com os outros? Ele considera essas regras aqui que eu falei. Então, por exemplo, o V1 vai se conectar com V2, V3 e V4, que é basicamente aqui, ó, V2, V3, V4. Vai conectar com as colunas, acho que aí é V5, V9, essas coisas. V5, aí V9, entendeu? Mesma ideia. E com todos do quadrado, né? Tipo, o V1 tem que conectar no V2, o V5 e o V6 também, que não pode ter no mesmo quadrado. E essa é a ideia. Aí, por exemplo, ele vai começar com... Ele sempre ordena pelo grau, né? Então aqui nós temos o algoritmo. Aí começa V1, V2, V3 e tal. Nesse exemplo aqui, todos têm o mesmo grau, então não tem problema, né? Então, assim, a ordem vai ficar de V1 até V16 mesmo. Aí, como é que funciona a coloração? Ele vai tentando, ele vai verificando qual cor que pode ir colocando. No caso, a gente só vai poder colocar 4 cores aqui, né?
Então a gente vamos testar primeiramente por V1, beleza. V1 aqui, já colocamos nesse quadrado. Então o 2 aqui. Aí ele vai verificar com o V2. Aí o V2 está conectado aqui, V3, V4 não pode. V5 já está conectado ao V1 também, o V6 também tá. O V7 já tem cor. O V8. O V8, ó, tem como ser preenchido. Então ele coloca o 2 aqui. Aí ele mostra no exemplo aqui abaixo, ó. Ele coloca aqui. Aí se eu olhar o exemplo aqui de novo, aí ele vai testar aqui, mas aí tem a conexão com esse 2 aqui. Aí ele já viu que conectou. Temos já 3 números, aí tá faltando agora esse aqui. Aí esse aqui não dá, porque o V10 está conectado no V11, no V12. Aí no final das contas vai ser aqui e aqui. Entendeu? Porque ele tá vendo a disponibilidade. E só pode 4. Nesse caso, né? Porque é 4 quadrados e só pode 4 2 no caso. E ele vai fazer a mesma coisa com 1. Achar os valores que ele pode colocar no 1. E depois ele vai testando com 4. E depois testa com 3. Essa é a ideia. E ele vai fazer de uma forma gulosa, que é basicamente tipo assim, viu que deu certo, ele coloca o valor lá dentro. Entendeu? Basicamente é isso. Essa foi a apresentação da coloração de vértices do grupo 5, do Arthur e Joviro. Obrigado pela apresentação.